Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Vamos nos achegando, sentando para começar o nosso culto dessa manhã. Amém? Vamos vê-los aqui. Eu vou ler aqui em Salmos 40. Queria que os irmãos só prestassem atenção mesmo. Só vou ler 3 versículos. Mas fala bem assim: esperei confiantemente. Irmãos, digam, confiantemente, pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluias, aleluias. Como a palavra nos enche de esperança, como a palavra nos anima. Esperar, irmãos, esperar já não é uma coisa muito boa, né? A gente ter que esperar por alguma coisa já não é tão fácil. Imagine esperar confiantemente. Algumas versões falam assim, esperar com paciência. Muito mais difícil, irmãos. Mas foi isso que aconteceu com Davi, quando ele teve a experiência de estar no poço, no fundo do poço, um poço de perdição, e ser transportado para uma rocha firme, ter firmado os pés numa rocha. Isso aconteceu lá com Davi. Ele esperou confiantemente, e isso aconteceu. E Deus que fez isso com Davi, faz com a gente. A gente pode estar em qual poço for. Qual poço você está? Qual poço você caiu? Poço da perdição, como Davi, poço do pecado, poço da tristeza, poço da derrota. Qual poço você se encontra? Deus tira você lá daquela lama, daquele lodo, aquele lugar frio, todo sujo, e coloca bem aqui, numa rocha, firma os seus pés, limpinho. E sabe o que ele ainda faz? Ainda te coloca um cântico nos seus lábios, um cântico de louvor, de adoração a Ele. Não é tremendo isso? Não é lindo? É assim que é o nosso Deus. E sabe por que isso tudo? Para que todos vejam que Ele é o Senhor que faz. Amém, irmãos? É esse Deus que a gente veio hoje aqui juntos adorar e louvar e ter na boca esse novo cântico. Porque eu creio que se você já está aqui, você já está sendo tirado desse poço, se você estiver nele. Já está sendo puxado desse poço e o Senhor já está firmando os seus passos. Então nós vamos agora, iniciando o culto, vamos louvar, irmãos. Tudo isso aconteceu e acontece para que as pessoas vejam Deus em você. A experiência do poço, de poço para rocha firme, mostra o Deus que existe em cada um. Amém? Mostra o quão poderoso Ele é, como Ele pode fazer muitas coisas. Por isso a gente pode esperar confiantemente nele. Vamos fazer esse exercício, esse treino de esperar confiantemente nele. Vale a pena. Vale a pena, irmãos, esperar nele, no tempo dele. Amém? Então a gente está começando o nosso culto de adoração a Ele. Queria sugerir, pedir para que a gente deixasse tudo o que não for adoração lá fora. Aqui não vamos poder resolver mesmo agora, não é? Então vamos ficar assim, só pensando tanto que Ele é maravilhoso, que Ele merece todo o nosso louvor, de todo o nosso ser, com toda a vontade. Vamos cantar com a equipe, vamos adorar a Deus pensando nele, engrandecendo o nome dele, porque Ele é merecedor. Amém, irmãos? Vamos orar então.
Queria que vocês já ficassem de pé, porque depois também nós já vamos louvar. Amém? Muito bom. Hoje tem mais gente. Que alegria. E assim vai ser, irmãos. E assim vai ser. As pessoas virão e ouvirão a palavra de Deus. Amém? Domingo convide alguém. Convide alguém. Uma pessoa que nunca esteve aqui ou que já esteve. Um vizinho, um familiar. Mas convide alguém, irmãos. Convide alguém. Você não pode ficar conhecendo esse Deus sozinho, tão maravilhoso, irmãos. Quantas pessoas estão no poço terrível de perdição e o Senhor tira e coloca na rocha firme, numa rocha, e firma os passos e ainda dá um cântico de louvor. Amém? Obrigada, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é este Deus maravilhoso. Obrigada por todo o seu amor. Senhor, obrigada por este culto. Obrigada pela liberdade de te adorar. Obrigada porque podemos juntos agora aqui engrandecer o teu nome em união, onde o Senhor ordena as suas bênçãos. Eu te louvo, Pai. Eu te peço agora, Pai, receba toda adoração. Tu és merecedor, Pai. Louvado seja o teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos adorar o Senhor. A pastora Miriam falou. Se você já está aqui hoje, então você já deu o primeiro passo. Eu não sei qual é a situação de vocês aqui hoje, mas eu tenho uma certeza de uma coisa: Deus sabe. Se você está aqui hoje, pode ter certeza que você deu o primeiro passo para sair desse poço. Amém. Yeah.
Podem se assentar um pouquinho, a gente vai continuar um momento ainda de adoração a Deus, igualmente importante, participando desse momento do ofertório, tá bom? E a palavra diz: cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Aí depois o Fernando e o Pérez oram, por favor, pelas autoridades e pelo Alberto. Emocionalmente, né? Mas glória a Deus que nós temos novamente a oportunidade, né? Porque nós vivemos em um país que ainda é livre, nós podemos adorar o nosso Deus, né? Então vamos aproveitar a oportunidade, né? Mais uma vez que nós temos, e vamos louvar, realmente adorar o nosso Deus de todo o coração, amém? Que Ele é digno. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti novamente, Senhor, sempre agradecendo a Ti, porque sabemos que tudo vem do Senhor, tudo de bom em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, Senhor. Por isso Te louvamos, Te agradecemos em nossas vidas para todo sempre, Senhor. Nós agradecemos pelos dízimos e ofertas dadas aqui hoje, Senhor, a todos aqueles que têm a consciência, Senhor, e confiam no Senhor, de que o Senhor nada deixará faltar, Senhor, em nossa casa, em nossa mesa, Senhor. Porque o Senhor
é nosso Pai e cuida de nós o tempo todo, Senhor. Por isso, te agradecemos, Senhor, pela fidelidade do teu povo e pelas bênçãos, Senhor, e provisões que o Senhor está preparando para aqueles que ainda não podem, Senhor, estar louvando a Ti por essa causa, Senhor. Mas, antecipadamente, nós agradecemos, Senhor, pelas futuras ofertas e contribuições na Tua casa, Senhor, para que possamos ter abundância, Senhor, para distribuir com mais e mais pessoas que necessitam, Senhor, principalmente nesse momento que estamos passando, Senhor. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um, sabe a consciência de cada um. Por isso, continua abençoando, Senhor, continua dando a mente de Cristo para a vida de cada um deles, Senhor, para eles entenderem, Senhor, conhecerem e receberem a Tua palavra, Senhor. Por isso, te agradecemos pelas provisões dessa casa, que nada tem faltado, Senhor, em nossa casa e em nossa igreja, graças a Ti, graças ao Teu exemplo de fidelidade, Senhor. Por isso, te louvamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, ó Deus, ainda na Tua presença, ó Deus, queremos Te agradecer pela Tua graça, Teu amor, ó Pai, derramado sobre nossas vidas a cada dia, Senhor. Ó Pai eterno, neste momento, ó Pai, nós colocamos todas as autoridades, ó Pai, constituídas neste país, ó Deus, debaixo das Tuas mãos, ó Pai. Que todos, ó Pai, possam reconhecer, ó Pai, o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai. Ó Deus, tendo a direção do Senhor, ó Pai, para a condução desta nação, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que estão tramando projetos, ó Pai, de destruição, ó Deus, que caia por terra todo projeto de destruição contra esta nação, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que for contra a família, Senhor, as famílias nesta terra, Senhor, que o Senhor constituiu. A família é uma instituição que o Senhor que criou, que o Senhor instituiu nesta terra, Senhor. Ó Deus, que caia por terra ó Deus, todas as armadilhas do inimigo contra as famílias, ó Pai. Neste momento, ó Deus, colocamos também todas as autoridades eclesiásticas, ó Pai, constituídas, ó Deus, neste país, ó Deus, aqueles que têm o poder nas mãos, ó Pai, para conduzir o Teu povo, ó Pai, para os caminhos eternos, para os caminhos do Senhor, ó Pai. Aqueles que estão, ó Deus, com esse cargo, Senhor, ó Pai eterno, que o Senhor possa dar sabedoria, conhecimento da Tua palavra, Senhor, para que eles possam conduzir ao Teu povo, ó Pai, aos caminhos retos, ó Pai, que é do Senhor, ó Deus. Queremos também, ó Pai, orar pelas famílias, ó Pai, aqui nesta terra, Senhor. As famílias, ó Deus, da nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas, ó Pai, suprindo todas as necessidades, ó Pai. Ó Deus, que haja suprimento, ó Pai. Aqueles que estão precisando, Pai, de emprego, de portas de emprego, abre as portas de emprego, ó Pai, em nome de Jesus. Sabemos, ó Pai, que podemos confiar somente em Ti, Senhor, porque é o Senhor que controla as nossas vidas, ó Pai. O Senhor é que controla, ó Deus, as nossas casas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe cada família, ó Deus, cada pai de família que levanta de manhã, ó Pai, e vai trabalhar, ó Pai. Abençoe ele no seu trabalho, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a esposa, ó Deus, que às vezes fica em casa, ou então às vezes vai para trabalhar também, ó Pai. O Senhor abençoa, ó Pai. Aonde quer que eles estejam, ó Pai, o Senhor esteja protegendo, guardando os seus filhos na escola, Senhor, ó Deus, e aonde quer que os seus filhos forem, ó Pai, o Senhor esteja protegendo também, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe cada família, ó Pai, em nome de Jesus. Neste momento também, Pai, queremos te pedir, ó Deus, que esteja, ó Deus, em cada leito, ó Deus, de hospital, ó Pai, abençoando, ó Deus, e livrando do mal, Senhor, de toda doença, Senhor, ó Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando, Senhor, do milagre do Senhor, ó Pai. Neste momento, ó Pai, nós temos notícias, Senhor, da Giovana, filha do nosso irmão Rafael, que foi recuperada graças ao Senhor, ó Pai, graças à mão poderosa do Senhor que esteve agindo sobre a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Temos motivo para nos alegrarmos do Senhor, amém? Vamos fazer um segundo momento de louvor, né? E aproveitar a oportunidade, né? De mostrar gratidão a Deus, agradecer, né? Por estarmos aqui com saúde, Ele nos propiciar essa oportunidade. Não vamos perder tempo, irmãos. Então, cada palavra desses cânticos, que a gente possa recitá-los, né, para Deus, né?
cantar como quem canta realmente para impressionar Deus, né? Para chamar a atenção. Vamos aproveitar essa segunda parte do louvor, esquecer todas as coisas, né? Vamos nos entregar de verdade à adoração que é sagrado o coração de Deus, amém? Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês ficassem de pé, aqueles que pudessem. Antes de começar essa canção, eu queria falar uma coisa para vocês que Deus tocou no meu coração hoje. Sabe quando a gente olha para alguém e a gente sabe que ela não está bem? Ultimamente tem vindo muito isso em meu coração. Muitas pessoas se chateando por coisas tão banais, coisas tão pequenas. Às vezes coisas que nem mesmo a gente consegue resolver, sabe? E tudo que Deus quer é que a gente conheça mais dele. Tudo que Deus quer é nos fortalecer para que a gente possa fortalecer outras pessoas. Sabe quantas pessoas nessa hora estão sofrendo lá fora? E a gente mesmo poderia ter ajudado elas com uma palavra, às vezes, com uma ação. E a gente às vezes não fez isso porque a gente estava mal. Porque a gente estava mal às vezes com uma pessoa, sendo que é uma besteira isso, sabe? Sabe, os acontecimentos do mundo ultimamente, tudo nos está levando a gente a confiar em Deus mais e mais, em tudo, em tudo. Seja para você viajar, seja para você fazer uma coisa boa, seja no seu trabalho, tudo. A vida nos está ensinando, confia em Deus. Sabe, quase todas as mensagens de domingo tá sendo esse sentido. A nossa fé tem que sempre permanecer em Deus. E como é difícil às vezes, até para mim mesma, eu não falo isso assim como se eu fosse a pessoa perfeita para dizer isso. Como é difícil a gente confiar em Deus. Mas isso é importante, sabe? A gente saber que o amor dele nunca falha. Que você é soberano. Você tenha isso no seu coração. Amém? Confia nele. Deposita sua confiança nele. Amém?
debaixo do amor de Deus, crendo todos os dias nisso e levando essa mensagem para outras pessoas, como é necessário. Muita gente crê em Deus, conhece Deus, mas não confia nesse amor de Deus. E Deus só quer nos usar para levar essa mensagem para outras pessoas. Amém? Aqui
Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. A presença viva do Altíssimo aqui nesse lugar manifesta em nossas vidas. Amém? Podeis sentar nesse momento. Vamos louvar o nome do Senhor, meditando na palavra nesse momento. Obrigado à equipe de louvor. Que Deus possa cada vez mais estar contemplando essas vidas com dom, né? Com direção. Antes de iniciar o momento da meditação na palavra, as crianças estão saindo para descer para a classe, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, porque a presença do Espírito Santo é viva nesse lugar, amém? Glórias ao Senhor. Temos o privilégio, irmãos. Privilégio, amém? Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Curve as suas cabeças ainda, feche os olhos. Pode ficar sentado da forma que está. Agora feche o olho, vamos orar mais um pouco. E você, onde você está agora, você vai fazer uma análise, uma avaliação aí da sua caminhada, como é que está o seu dia, né? Como é que está a sua vida, como é que está a sua família, como é que está o seu trabalho. Você vai dizer aí no seu lugar, você vai conversar com Deus nesta hora, vai contar a Ele o que você está vendo na sua vida, o que você está sentindo, como você está se vendo, como você está caminhando nesta terra, como está a sua vida. Conta agora para Deus, aproveita esse momento de adoração, aproveita a manifestação viva do Espírito que está aqui neste lugar. Conversa com Deus nesta hora, fala para Ele como está a sua vida, como está a sua família, como está a sua casa. Fala para Ele o que não está correndo bem, que você gostaria que melhorasse. É uma grande oportunidade nessa hora, orarmos ao nosso Deus, adorando, reconhecendo que Ele é presenteador dos que o buscam. Em nome de Jesus, como salmista, nesta hora, nós possamos nos apresentar e pedir para que Deus sonde as nossas vidas, sonde os nossos corações, vê se há em nós, Pai, algum caminho mau. Vê se há em nós alguma coisa que temos realizado que não tenha agradado ao Senhor, que não tenha engrandecido o Teu nome, que não tenha trazido honra, que não tenha trazido glória para Ti, que não tenha honrado as nossas vidas. Pai, sabemos que nós temos um advogado junto a Ti, que é Jesus Cristo, Senhor e Rei das nossas vidas. E a palavra fala que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós somos justos, somos justiças de Deus. Nada, nenhuma prisão, nenhuma amarra nós aceitamos sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas. Satanás não tem vez sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Pai, que as orações que são feitas neste lugar, Pai, o Senhor possa recebê-la com aroma suave, com cheiro agradável a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, todas as famílias, Deus, são benditas em Jesus. Todas as famílias da terra são benditas em Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós não queremos perder a oportunidade, Pai, de estar sintonizados contigo, meu Deus. Perder a oportunidade de estar na Tua presença, de adorar o Teu santo nome em espírito e em verdade. Oh, aleluias, glórias, glórias, glórias. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque não há nenhuma acusação para os que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Aleluias, aleluias. Nada pode deter o escolhido do Senhor. Nenhuma arma forjada, nenhuma palavra mentirosa prosperará. Em nome de Jesus, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja mansidão, que haja domínio próprio, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, aleluias, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Você fez a sua oração em fé, irmãos. Não deixe que o inimigo roube a poderosa semente. Não deixe que ele roube a palavra. Não deixe que ele roube a sua confissão, amém? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, amém? Então, se você veio aqui para escutar uma palavra que te estimule, que te incentive, que diga para você que você pode, você vem no lugar certo, irmãos. Porque o Evangelho são boas novas. O Evangelho são boas novas para as nossas vidas, amém? Você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa. E a Bíblia fala que a palavra, essa daqui, que é a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre o objetivo para o qual ela foi designada. Então, se você tem essa palavra, se você tem essa promessa na sua vida, não se desespere, não se preocupe. Deus é afiançador, Deus é o garantidor que todas as coisas vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. E eu estava vendo a sintonia, irmãos, desse momento inicial do culto, né? Desse momento inicial de todas as fases, né? A pastora Miriam começou trazendo uma palavra para que a gente possa se contemplar, né? Se visualizar qual é a posição que eu estou, né? O que está hoje me prendendo, o que está hoje me prendendo, o que está me deixando numa condição desfavorável, me sujando, né? Me fazendo derrapar. Porque quando eu estou às vezes quando eu estou na lama, quando eu estou no lodo, né? Eu estou tentando andar, mas só que eu derrapo, né? Eu deslizo, eu não consigo avançar, né? Mas quando acontece a segunda parte que ela disse, né? Quando eu sou transportado desse local onde eu sou vulnerável e sou levado para uma posição onde os meus pés estão num local seguro, firmes, né? Onde os meus joelhos já não vacilam, né? É nessa hora que eu tenho que olhar para Deus e entender que todas as promessas de Deus, irmãos, vão se cumprir. Nada vai ficar sem se cumprir. Então, não importa quais sejam as circunstâncias, quais sejam os relatórios, né? As coisas vão acontecer da forma que Deus definiu para que acontecesse. Nada, nenhum caos que está aí fora, nenhum relatório, nenhuma aparência do que vai acontecer é maior do que a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nós já vimos coisas se levantando para tentar desconstituir aquilo que Deus constituiu e não prosperou. Exatamente porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus diz: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquilo que Deus planejou vai acontecer. E às vezes, irmãos, a gente fica imaginando, e eu também fico, eu fico vendo até pelos relatos, que às vezes, quando a gente vem para Cristo e recebe a Jesus como Senhor e Salvador, a gente espera uma mudança instantânea e que todos os nossos problemas estão resolvidos, né? A partir daquele momento. E aí, quando não acontece bem assim, da forma com que a gente idealizou, né?
E aí continua a gente tendo que enfrentar dificuldades, continua a gente tendo que enfrentar problemas, né? E aí, às vezes, né, parece que o fardo, né, está mais pesado do que antes de eu encontrar com Cristo, né? E aí eu fiquei pensando, muitas vezes está muito pesado mesmo, porque tem tantas pessoas que eu vejo que foram a Cristo e receberam todas essas coisas em Cristo e entenderam que o fardo de Jesus é leve, é suave, mas continua andando com peso. Porque, irmãos, quando a palavra fala que o fardo de Jesus é mais leve, ele fala para que a gente troque o nosso que é pesado pelo dele, que é leve. Isso favorece a nossa vida, isso facilita a nossa caminhada. Mas muitas vezes a gente pega o fardo leve de Jesus, sim, pega, mas também a gente não consegue largar o nosso que é pesado e começa a andar com os dois. E parece que está ficando mais pesado, e realmente pode acontecer isso, irmãos. Por quê? Porque andar com Cristo é confiar. E dentro do meu fardo pesado existe uma série de coisas que eu não quero soltar, eu não quero largar, eu quero continuar preso a essas coisas ainda. Tem coisas que eu ainda não consegui me desprender. Então eu faço uma caminhada com Cristo, mas levando o meu fardo junto. Eu não consegui ainda me libertar do que eu preciso me libertar, e eu continuo ainda com a minha caminhada. E ao invés de ficar leve e suave, vai ficando cada vez mais pesada. E aí muitas vezes traz até desânimo, porque às vezes a pessoa se pergunta: Senhor, mas está mais pesado, está muito pesado. E isso não seria assim, irmão, se tão somente a gente entendesse que trocar o fardo com Jesus é largar todas as coisas que nós trouxemos até aqui. Como aquela parábola da pérola preciosa, pegar tudo que eu tinha, vender para adquirir aquela pérola que tem preciosidade. E quando eu encontro com Jesus, Jesus é suficiente em todas as coisas. Ele é a resposta para todas as coisas. Ele é tudo que eu preciso para eu continuar com a caminhada. Mas eu não consigo me desvencilhar das coisas que eu trouxe até aqui. E a palavra de Deus fala que quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas, essas já passaram, todas as demais se fizeram novas, né? Então essa mudança, ela só vai acontecer na minha vida a partir do momento que eu conseguir me desvencilhar dessas coisas que se passaram. Por exemplo, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Por exemplo, Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como anda a minha vida? Como anda a minha caminhada? Está confusa? Está hostil? Está penosa? Como andam os meus relacionamentos, as minhas interações? A palavra de Deus fala que o nosso Deus, Ele não é, Ele é um Deus de paz. Ele não é de confusão, Ele é um Deus de paz. A partir do momento que Ele vem habitar dentro das nossas vidas, nós temos que ter paz. Jesus disse aqui em João, no capítulo 14, no verso 27, deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus já nos deu a sua paz. Está entendendo, irmãos? Está entendendo, irmãs? A caminhada com Jesus, na caminhada com Jesus, existem
coisas que tentam nos tirar do foco, tentam nos roubar da presença do nosso Senhor. E a gente está caminhando com Cristo, né? Está andando na presença dele, mas não está conseguindo viver esse reino, não está conseguindo viver essas coisas que a palavra diz para que nós possamos viver. E tudo isso porque nós não conseguimos ainda nos desvencilhar de todas as coisas que Deus quer que a gente afaste da nossa vida. A palavra fala sobre a armadura de Deus, que é uma peça de proteção e de segurança para as nossas vidas como cristão, né? A gente está, a armadura em tese, em princípio, né? Ela nos protege de todos os ataques, de todos os dados inflamados do maligno. Ou seja, eu tenho já preparação, eu já estou vestido com essa preparação, porque Deus já me deu essa preparação. Ou seja, eu tenho como me livrar de todos os ataques do inimigo. A pergunta é: eu quero me livrar de todos os ataques do inimigo? Eu quero me livrar de todos os ataques do inimigo? Eu quero gozar de uma proteção extrema e plena da parte de Deus para a minha vida? A pergunta é essa. Porque Jesus, todas as vezes que ele tinha interação com as pessoas que precisavam ou que queriam alguma coisa da parte dele, ele perguntava: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A parte que cabe a Deus, essa já está consumada para nós. E agora a que cabe a nós, a parte que cabe a nós realizar, né? Que Deus quer que nós façamos e que a gente se habilite nesta parte, para que Ele possa fazer grande obra na nossa vida, né? A gente tem realizado. Me veio aqui uma história para compartilhar com os irmãos. Está aqui na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, a história do rei Saul. Saul era um rei constituído sobre Israel. E umas partes aqui me chamaram a atenção em 1 Samuel, no capítulo 15, o verso 17. Por exemplo, quando o profeta fala para ele: diz Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito o cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei de Israel? Primeira coisa, ele fala: sendo tu pequeno aos teus próprios olhos. Samuel fala para Saul: não te ungiu Deus por cabeça sobre o povo de Israel? Deus, irmãos, não tem limitação para Ele em relação a nós. Ele olha para mim e para você, meu irmão, e vê sempre em nós capacidade. Ele vê sempre em nós uma potência para que Ele possa utilizar. Mas a forma com que Ele nos encontra muitas vezes dificulta que Ele realize as coisas que Ele quer realizar nas nossas vidas. E com Saul não foi diferente. O profeta falou: sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito o cabeça das tribos de Israel, não te ungiu o Senhor rei sobre Israel. Então não tem limitação para Deus em relação às nossas vidas. Deus pode todas as coisas. Às vezes a gente idealiza, a gente sonha, às vezes a gente sonha alto, às vezes a gente não consegue sonhar alto, a gente só sonha baixo, né? E muitas vezes nem reconhecemos a soberania de Deus. Deus pode todas as coisas, Ele pode te colocar em qualquer posição. Não existe posição que não seja de Deus. A Bíblia fala que toda autoridade ela é constituída por Deus. A Bíblia fala que o coração dos reis se dobram a Deus. Não existe uma palavra, não existe uma ação, uma atitude humana
que desconstitua aquilo que Deus tem para a sua vida. E Deus pega vários exemplos na palavra de Deus. O próprio rei Saul, que era um menor, que não tinha qualquer indicação, qualquer condição, que foi surpreendido pela bondade de Deus, e Deus colocou ele na posição e disse: vá e faça isso, faça assim, assim, assim. E Deus, ele nos coloca em uma posição de honra para nos honrar, irmãos. Ele nos coloca em posições de honra para nos honrar. Ele tem te colocado em posição de honra, mas Ele pode te levar a lugares muito mais altos do que você nunca sonhou. Não existe limitação para Deus. Agora, uma coisa me intrigou nessa história, porque se passaram os tempos, né? E Saul parou de ouvir a Deus, parou de andar conforme Deus havia lhe dado as instruções. E aí, chega num dado momento, no verso 22, Samuel respondeu para ele: Saul, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Né? Porque Saul entendia assim que ele poderia fazer qualquer coisa da parte dele, da forma que ele idealizasse, né? Sem estar atento àquilo que Deus dirigia a vida dele, e que no tempo que ele quisesse se reconciliar com Deus, ele ofereceria um sacrifício e logo ele estaria liberado para continuar a caminhada da forma que ele bem entendesse. Mas com Deus não funciona assim, irmão, porque quando Deus te chama, Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer te fazer realizar uma coisa que Ele quer realizar através de você e através de mim. E aí, no momento em que eu não dou mais ouvidos a Deus e começo a fazer a minha caminhada, achando que o que eu estou fazendo está correto, está certo, é dessa forma mesmo. E aí Deus quer conversar comigo, quer conversar contigo, vamos voltar, vamos focar, vamos caminhar. A única coisa que nos prende aqui nessa terra, a única coisa que nos atrai nessa terra ainda é a promessa, irmãos. É a promessa de eternidade com Cristo. Todas as demais coisas são secundárias, são acessórias. Essas coisas não podem encher tanto os nossos olhos, o nosso coração, que a gente deixe de ouvir a voz do Senhor. E Deus querendo falar, querendo nos dirigir, querendo nos instruir para que esse fardo pesado ele seja verdadeiramente substituído por um fardo leve, para que Ele tire toda a tristeza, a amargura, a angústia, a falta de esperança, de fé. Mas aí, muitas vezes a gente não dá essa oportunidade para Deus. E o profeta pergunta: será que Deus se agrada mais de sacrifício, de holocaustos, como em que se obedeça a sua palavra? E aí ele completa: obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência à palavra, a obediência a ouvir a voz do Espírito. A Bíblia fala, como nós lemos aqui, alguns textos que eu separei: Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Sabe, quando está aquela confusão, quando está aquele desencontro, quando as coisas, nada está rompendo, eu começo a pensar: será que Deus está nesse negócio? Porque Jesus disse: deixa-me a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Outra palavra que está em Provérbios fala: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor é a que enriquece e não traz consigo dores. E aí Deus chama, através do profeta, a atenção daquele homem que ele tirou lá, que era o menor, colocou ele numa posição de honra, de destaque. E ele para de ouvir a voz de Deus
e passa a oferecer sacrifícios, e Deus fala, e o profeta fala: será que Deus se agrada tanto de sacrifício? Obedecer é melhor do que sacrificar. E no verso 23 fala: pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação, ou é como a iniquidade da idolatria. Duas coisas: rebelião, obstinação ou arrogância, acho que mais ou menos elas se equivalem. O que o profeta está dizendo acerca disso? Rebelião, revolta, né? Revolta é se revoltar. E quando me revolto? Quando eu não cumpro exatamente aquilo que está estabelecido. Eu me revolto, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. Essa é a rebelião. Esse foi o pecado que o rei Saul cometeu. E a rebelião dele trouxe as consequências, mas a palavra fala que esse pecado, ele é um pecado espiritual. É espiritual. A rebelião, ele é espiritual, se equivale às coisas espirituais, tanto que ele compara à feitiçaria, né? Ou seja, meu espírito está se rebelando, não está se atentando para aquilo que Deus está falando ao meu coração, à minha vida, e eu estou tentando seguir uma vida não considerando aquilo que Deus quer que eu realize, e nem sequer dando ouvido para Deus. Quando ele fala obstinação, é como a iniquidade da idolatria, porque eu não acho que eu devo dar ouvido para Deus, eu não acho que eu devo seguir a palavra, eu não acho que a palavra é superior aos meus desejos, à minha vontade, à forma que eu acho que é correta. Eu não acho. E aí a palavra fala: isso aí se equivale à idolatria, a estar idolatrando. A quem, Senhor, que eu idolatro quando eu acho que eu sou Senhor de todas as coisas e posso realizar da forma que eu quero? A mim mesmo. A idolatria ao humanismo, ao meu umbigo, né? À minha pessoa, a minha soberania, e esquece da soberania de Deus, sabe? Mas, irmãos, todas essas palavras que nós trouxemos até agora foi exatamente para nos chamar para uma realidade que hoje está atacando o mundo todo. Dentro das igrejas, pessoas têm feito a sua própria caminhada, têm seguido as suas próprias direções, e Deus tem sido relegado muitas vezes a um segundo plano. O mover de Deus não é mais interessante dentro da igreja. O agir do Espírito Santo já não é mais sentido a falta desse agir, né? De você sentir aquela presença maciça do Espírito dirigindo, guiando a sua vida na adoração, no dia a dia. Isso porque as pessoas estão soberbas, as pessoas não estão dispostas a ouvirem a Deus, estão dispostas a ouvir o seu próprio eu, o seu próprio ego, aquilo que lhes satisfaz, e não preocupados em agradar a Deus. E Saul estava assim, e Deus fala: portanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. E a gente tem observado aí muitos ministérios aí que têm crescido, né? Mas nós não temos observado, paralelo a isso, a mudança de atitude, a mudança de vida, a transformação na vida das pessoas. E elas continuam a caminhada com um fardo agora mais pesado. Por quê? Porque recebeu também esse encargo da igreja, da religião. E o que liberta, irmãos, o que liberta a gente desse peso, dessa angústia, dessa tristeza, dessa vontade, sabe, de ser feliz, de ser alegre, das coisas estão dando tudo certo, mas eu não tenho felicidade.
Eu estou feliz hoje, essa inconstância, mas amanhã eu estou triste, estou amargurado. A falta de milagres se realizando no meio da igreja, onde Pedro passa e fala para o aleijado que está ali de nascença: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. Esse agir do Espírito, que cura, que liberta, que santifica, a gente perde quando a gente não dá ouvido à voz de Deus. E Deus está buscando nesse tempo, irmãos, não tenha dúvida, são verdadeiros adoradores. Ele não suporta mais adoradores mornos. Ele não suporta mais adoradores mornos. Ele quer verdadeiros adoradores que o queiram. Que o queiram. Ele busca verdadeiros adoradores que o queiram. E aí, a partir desse ponto, começa a transformação, começa as coisas a acontecerem. Porque Deus nos chamou, por exemplo, eu marquei alguns pontos, né? Os mandamentos de Deus: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso agrada o coração de Deus. Amar o próximo, amar esse que está aqui do teu lado, que está atrás de você, que está na sua frente, amar esse que vos fala, amar uns aos outros. Às vezes é difícil, mas eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar para te amar, e você tem que se esforçar para me amar, porque esse é mandamento, isso eu tenho que cumprir. Isso é uma condição inafastável para que eu agrade a Deus. Na palavra fala, o profeta, o que profetiza, fala aos homens para edificar, exortar e consolar, né? Quando eu me dirijo ao meu irmão, eu vou me dirigir para ele para edificar, ou seja, levantar, né? Construir. Não quem já está caído, como a Bíblia fala, esmagar a cana quebrada, né? Quem já está caído, empurrar mais, não. Edificar, levantar, construir, né? Para exortar, dar estímulo, animar, estimular, aconselhar, influenciar. Fazer com que alguém pense ou se comporte de determinada maneira, né? Para consolar, aliviar ou tentar aliviar a dor, o sofrimento, as aflições, com palavras, com recompensas, né? Gastar tempo uns com os outros. Isso agrada a Deus, irmãos. Essa é a vontade de Deus para nós. É que nós sejamos espirituais. E os espirituais buscam as coisas do Espírito. Deus não está se preocupando com as coisas desse mundo, com as coisas da carne. Às vezes a gente está sofrendo porque está tendo prejuízo, está quebrando, está chovendo, está inundando, está destruindo. Toda essa terra que nós vemos hoje, vai chegar um tempo que ela não existirá mais. Deus está preocupado com pessoas que estão seguindo a passos largos para o inferno. E como a Lília disse, às vezes uma palavra nossa pode salvar a vida daquela pessoa, pode salvar o dia daquela pessoa. Quando nós escolhemos viver na presença de Deus, todos esses comportamentos rebeldes, como foi falado sobre a vida do profeta, do rei Saul, pelo profeta Samuel, eles têm que ser tirados das nossas vidas. Todo movimento de rebeldia contra Deus tem que ser tirado rápido. Tem que ser tirado rápido. Sabe aquele humanismo, aquele cultura do meu umbigo, do eu primeiro? Eu estou muito chateado, estou muito magoado, estou muito triste.
Muitas vezes, irmãos, isso nos impede de cumprir a vontade de Deus, porque eu olho muito para mim, qualquer coisa me magoa, qualquer coisa me chateia, e qualquer coisa me paralisa, e o inimigo sabe disso. Então muitas vezes ele usa pessoas, usa circunstâncias para me tirar do foco, porque ele sabe que qualquer coisa me tira do foco, qualquer coisa me paralisa. A Bíblia fala em Hebreus no capítulo 12, no verso 15, eu vou rapidamente ler, que a gente já está partindo para o final, mas é importante a gente ver aqui em Hebreus, capítulo 12, verso 15 fala, do 14 começa assim: seguir a paz com todos e a santificação, a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá Deus. Tente cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso, profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito à primogenitura. Mas eu quero me prender simplesmente a esse fato da raiz de amargura. Quantas amarguras, decepções a gente tem, a gente fica socando ela, guardando ela lá no cantinho do nosso coração, fica aí amassadinha aí, mas fica aí, não sai daí, né? Alimentando-se de amargura, de tristeza, de decepção, de angústia, né? Quando Deus quer que a gente se livre dessas coisas, porque raiz de amargura tem uma capacidade de destruir a nossa comunhão, de fazer com que eu venha amargurar outras vidas através da amargura que está na minha vida. Então a vontade de Deus, que a gente se livre de raiz de amargura, que a gente olhe para Deus e não enxergue apenas um Deus que é soberano para o mundo. Dentro da minha cabeça aqui, eu olho para Deus e falo: nossa, se não fosse Deus, esse mundo estava perdido. É ou não é? A gente não fala isso? Se não fosse Deus, o mundo estava perdido. Deus vai ser a salvação do mundo. Mas quando entra na minha caixinha, quando vem para mim, na minha individualidade, né, que eu preciso realmente viver a essência de Deus, viver a vida de Deus, viver as promessas de Deus, confiar em Deus, viver uma realidade dentro da minha própria vida, qualquer coisa me chateia, qualquer coisa me tira do foco, qualquer coisa me tira da visão. Se as coisas não forem do meu jeito, eu não vou cooperar. Precisamos ter essa consciência, irmãos. Todas as vezes que a gente se deparar com alguma perda, com alguma decepção, com alguma dificuldade, né, nas nossas vidas, a solução, o melhor remédio, a solução é joelho no chão, é oração, é apresentar para Deus. É Deus quem vai reparar o nosso dano, é Deus quem vai pagar o nosso prejuízo, é Deus quem cuida de nós, é nele que nós confiamos, a nossa segurança está nele, é nele que eu posso todas as coisas, a boa dádiva, o dom perfeito só vem dele. E para finalizar, irmãos, nós estamos diante de um Deus que é presenteador. Deus não se alegra quando a gente está na escassez, na falta. Pode ter certeza, se hoje você está buscando e as coisas não estão acontecendo, não é a vontade de Deus que haja escassez, que haja falta, que haja decepção, derrota para as nossas vidas. Muitas vezes, essas coisas que a gente olha como uma derrota, como uma perda, na verdade, muitas vezes ela se traduz em livramento, ela se traduz em um caminho melhor que Deus tem para nós. Às vezes eu olho e vejo perda, Deus olha e vê uma oportunidade de eu sair desse local aqui que está me impedindo de avançar nele e venha para esse local que está livre. Então às vezes eu olho
e examino com o meu ponto de vista, com a minha visão natural, e vejo muitas vezes uma perda, um prejuízo, uma falta, mas nessa ocasião eu preciso entender que Deus tem um propósito, porque a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se não aconteceu da forma que eu entendia que era melhor para mim, aconteceu da forma que era melhor para você, irmãos, porque Deus, Ele vela e Ele zela pela palavra, amém? E por fim, nós temos tantas coisas para observar a soberania e a bondade de Deus na nossa vida. Nós temos bens, temos família, amigos, temos saúde, talentos, né? Como a gente viu aqui a equipe de louvor desenvolvendo os talentos que Deus depositou sobre cada um. Nós temos um tempo chamado hoje para que a gente possa idealizar e realizar qualquer coisa. Isso é dádiva de Deus, isso é graça, isso é favor. E muitas vezes a gente observa isso e olha para isso e a gente recebe isso como sendo direito nosso. Tudo isso, né, o ar que eu respiro, o sol que me aquece, a saúde, a família, o tempo, todas essas coisas a gente recebe como se fosse direito. Por isso que quando falta a gente já reclama, porque a gente está com o nosso direito sendo obstruído. Mas na verdade é dádiva, é favor, é graça. A gente tinha que receber todos os dias, dando ação de graças a Deus por isso. Deus sempre é bom, irmãos. Deus sempre tem coisas boas para as nossas vidas. E Deus sempre quer nos alcançar com infinitas bênçãos, coisas que alegram os nossos corações. Amém? Nós precisamos estar numa posição segura, para que Deus tenha segurança para nos alimentar forte, para nos encher de provisão, naquilo que a gente busca. De todas as coisas que nós temos. Tem um texto aqui, é o último, eu prometo, está lá em Jó no capítulo 1, no verso 21, que Jó fala: saí nu do ventre da minha mãe e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto retrata muito bem a nossa realidade. Nós viemos nu e nós vamos voltar nu. Posso ter muitas riquezas, muitas propriedades, posso, mas ninguém leva. Na hora que a gente for partir, a gente vai partir do jeito que a gente veio, sem nada, é ou não é? Então, nessa caminhada, nessa viagem maluca que a gente tem vivido, né, que é a vida, que nós possamos fazer coisas que acrescentem para a glória de Deus, que nada que tenha na nossa vida possa ser tão importante que a gente não esteja disposto a perder por amor a Cristo. Todas as coisas que tem na nossa vida, no nosso caminho, a gente pode abrir mão. Uma única coisa a gente não pode abrir mão, que é da promessa, que é de estar com Cristo, que é de se encontrar com Ele, quando Ele vier nos buscar. Então, que essa palavra nesta manhã possa falar aos nossos corações, que a gente possa meditar nessas coisas e entender da bondade do nosso Deus, o quanto Ele tem alegria que as coisas vá bem para conosco, o quanto Ele tem alegria para que a gente seja bem sucedido. Irmãos, a bondade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fora disso não é a vontade de Deus. Está acontecendo por algum motivo, a gente precisa corrigir. Amém? Então que o Senhor aplique em nossos corações essa palavra, que nós possamos glorificar o nome daquele que vive e reina. Deus sempre é bom. Amém? Deus sempre é bom, sempre tem bondade para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração agora. O pessoal do louvor vai cantar mais uma música para que a gente possa ir para casa alegre, porque a palavra, irmãos, ela é boa. Ela é como que se a gente estivesse fazendo aquela podada, né, na planta. Ali que tem muita planta sabe disso. Quando você poda a planta, né,
Você dá aquela limpeza, o que acontece? Ela se fortalece, né? E a palavra ela vem com esse objetivo, de poldar, de limpar os nossos galhos, para que a gente se fortaleça e cresça forte no Senhor, amém? Então vamos cantar mais um cântico, para a gente bem alegre para nossas casas, glorificando o nome do nosso Deus, amém? Que Ele sempre é bom, e Ele sempre tem se preocupado conosco, e Ele sempre tem coisas boas, e é inesgotáveis, né? As provisões de Deus são inesgotáveis. Então fiquemos com essa provisão, amém? Então vamos cantar esse cântico bem alegre, bem animado, para que a gente possa nos despedir aí, retornar para as nossas casas em paz. Pra ti, meu Deus,
Deus soberano, Senhor da vida, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus, aqui estão os teus filhos, a quem o Senhor atraiu com os laços de amor. Pai, esses filhos são teus. Nenhuma arma forjada, nenhuma obra do maligno, nada pode tirá-los da tua presença, Pai. Em nome de Jesus declaramos bênção, provisão sobre estas famílias aqui representadas, sobre as famílias que não puderam estar aqui nesta hora, Pai, mas que são famílias de Deus e estão espalhadas também sobre a face da terra. São o teu povo, os teus filhos, ó Deus. Que o Senhor esteja agindo com poder e graça e favor sobre cada um, Pai. Nós declaramos, ó Deus, para nós, ó Deus, neste lugar, Deus, uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de relatórios favoráveis, uma semana, Deus, de notícias boas, de milagres acontecendo no meio do teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, ó Deus amado, sobre as nossas vidas, Senhor, a tua segurança e a tua proteção. A nossa segurança vem de ti, Pai. Nós damos nome à segurança sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, o nosso emprego, sobre tudo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Nós damos nome a esta segurança. Se chama Cristo, Cristo em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora, salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a direção, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre todo o povo de Deus reunido neste lugar, sobre todo o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, em nome de Jesus. Declaramos também mentes libertas, curadas, emoções sendo restauradas, Senhor, a alegria brotando e jorrando nos corações, cânticos fluindo das línguas, cânticos de louvores, em nome de Jesus. Dias melhores, em nome de Jesus, noites de sono tranquilo, de sono restaurador, e dias alegres para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém, amém. Um bom domingo a todos, uma semana de vitória, uma semana abençoada. Deus é bom o tempo todo. Vão em paz.